Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? A gente está aqui para dar sequência às nossas aulas. Vocês que têm acompanhado o nosso canal já devem ter visto que nos vídeos anteriores nós falamos em algumas aulas sobre produtos notáveis. Vimos os casos mais comuns, não todos. Em breve nós faremos os complementares. E agora a gente vai falar um pouquinho de assuntos que causam terror em muitos alunos, pela falta de aplicação direta no cotidiano. Mas eles têm uma importância muito grande para nos ajudar em outros cálculos que têm aplicação direta, tá? Colocar os termos na forma de produto. Quando nós colocamos na forma de produto, a gente pode fazer alguns cancelamentos. E os casos de fatoração vão nos proporcionar estes momentos satisfatórios, ok? Fique ligado que depois da vinheta eu volto explicando o primeiro caso. Bom, pessoal, fator comum em evidência. Esse é o nosso primeiro caso de fatoração. Eu separei aqui em 4 exemplos básicos para vocês. Na primeira letra A. Primeiro vamos falar de fator comum em evidência. Por que fator? Porque nós vamos colocar os termos na forma de produto. Comum, nós já sabemos que é o que uma coisa tem e o outro tem, o que um elemento tem, que o outro também tem, o que um conjunto tem, que o outro também tem. Então, o que nós temos em comum? Nós gostamos de matemática, ou nós precisamos da matemática. Então, na letra A, o que é que tem em comum? Termo algébrico ou coeficiente numérico? Parte literal ou coeficiente numérico? Nesse caso aqui, nós temos o coeficiente numérico. Eles não são exatamente iguais, mas eles são divisíveis por 2. Então, nós temos 2 em evidência. E aí, eu vou dividir. Esse dividido por esse, sobra x. 4 dividido por 2, sobra 2y. Se vocês perceberem aqui, nós temos a forma do produto, que é o que vai nos possibilitar alguns cancelamentos, e se eu fizer a distributiva, eu vou chegar no termo original, tá? Todas as vezes que você tiver dúvida no fator comum em evidência, faça a distributiva lá no final. Se der o mesmo termo, é porque está tudo correto. Ou seja, o fator comum em evidência é como se fosse a operação inversa da distributiva. Pense nisso, tá? No exemplo B, agora nós não temos coeficientes que são divisíveis pelo mesmo número, mas nós temos parte literal que é divisível por um mesmo fator, que nesse caso é o x. X está em evidência. Eu divido 3x por x, dá 3, e 4xy dividido por x dá 4y. Se você tem dúvidas nessas divisões e multiplicações de termos algébricos, acompanhe as nossas aulas. Nós já falamos sobre multiplicação e divisão de monômios e polinômios. E fique ligado que vem mais novidades para vocês que gostam, que sentem dificuldade ou querem melhorar o seu desempenho em matemática. Vamos agora por exemplo C. O exemplo C é quando nós temos expoentes. Fique ligado. Quando nós temos expoentes, o termo que está comum é sempre aquele de menor expoente. Por exemplo, eu tenho x elevado ao cubo e x elevado ao quadrado. Não pode ser x elevado ao cubo. Por quê? Eu tenho x ao cubo aqui? Tenho. A resposta é sim. Mas eu tenho x ao cubo aqui? Não, não tenho. X ao quadrado eu tenho sim. Eu tenho x ao quadrado aqui? Tenho. E eu tenho x ao quadrado no x ao cubo? Tenho, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Então, quando nós temos expoentes, sempre será o termo de menor expoente. Então, entre x ao cubo e x ao quadrado vai ser x ao quadrado, entre y a primeira e y ao quadrado vai ser y a primeira. Esse é o termo da evidência. E você volta dividindo este monômio pela evidência, que é um monômio também. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, y dividido por y dá 1. Ele não precisa aparecer. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, e y ao quadrado dividido por y dá y. Os termos 1, eles não precisam aparecer se ainda aparecer um outro termo, seja numérico ou seja algébrico, porque qualquer número multiplicado por 1 ou qualquer termo é 1, é igual a ele mesmo, que é o elemento neutro da multiplicação é 1. Agora fique atento que quando
todos os termos dividirem e não aparecer mais nenhum termo, nem algébrico, nem numérico, este 1 ele tem que aparecer, ok? E aqui nós temos a letra D, a nossa fusão, tá? Nós temos todos esses casos aqui juntos. Nós temos coeficientes numéricos, ambos são divisíveis por 2, tá? E nós temos os termos algébricos também, as partes literais, que também possuem expoentes, assim como foi o nosso caso C. Então, x ao quadrado e y à primeira. 16 dividido por 2 dá 8, x ao quadrado por x ao quadrado dá 1, não precisa aparecer porque já tem o 8, 8 vezes 1 dá 8, y dividido por y dá 1, então só vai ficar esse 8 mesmo. 6 dividido por 2 dá 3, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x e y ao quadrado dividido por y dá y. E assim a gente termina o nosso caso de fatoração, nosso primeiro caso de fatoração, fator comum em evidência. Ok? Fique ligado que nas próximas aulas nós vamos fazer uma sequência dos casos de fatoração. E no final eu vou fazer uma aula para mostrar para vocês como identificar os casos de fatoração num caso misturado, tá? Existem expressões algébricas que você pode usar vários casos de fatoração na mesma expressão, ok?